Deus te abençoe. Nós quero nessa manhã falar sobre a palavra do Senhor, que ela é poderosa, ela é viva, ela é como uma espada de dois gumes. Tudo que foi feito através da palavra de Deus. E essa palavra, ela foi profetizada no passado, ela está se cumprindo no presente e no futuro ela continuará se cumprindo porque ela é eterna. Nós estamos falando de uma coisa que é eterna, que é a palavra de Deus. Então, por que nós precisamos nesse momento que a terra vive, que é tão difícil, tão complicado? Não é não? A gente não vive dias difíceis. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Nós precisamos entender que através da palavra, Deus ele restaura, Deus ele traz cura, Deus ele demonstra o seu caráter através da palavra. Muitas vezes as pessoas falam assim, como é que eu posso conhecer a Deus se eu não vejo a Deus? Mas é claro que você vê a Deus. O Deus vivo, ele se revela através da palavra dele. Então, através da palavra de Deus, tudo aquilo que já aconteceu está escrito. E tudo aquilo que ainda vai acontecer também está escrito. É um filme que você já sabe o fim dele. Tá certo? Então, nessa manhã eu quero falar sobre reconciliados pelo amor do Pai. João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero fala que esse versículo é o evangelho em miniatura. É a condensação da palavra de Deus, está nesse verso. Porque a partir desse verso, verte todo o evangelho, verte a vontade do Senhor, verte o propósito do Senhor, verte tudo aquilo que Deus quer fazer comigo e com você. E esse versículo, se prega muito sobre esse verso, ou não se prega? Se cita muito esse verso. Não citamos muito esse verso. Quem sabe João 3,16 decorado assim, do começo ao fim? Mas só que isso é mais do que uma pregação. Isso é mais do que um ensino. Isso é algo que eu preciso experimentar. O evangelho é um negócio prático. O evangelho vem através do conhecimento. Mas depois do conhecimento eu preciso fazer disso uma praticidade de vida. Não é assim? Então, por que eu falo isso? Porque o Criador do mundo, Ele nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho como uma manifestação de uma história que Ele está escrevendo entre pai e filho. Lá no Velho Testamento, ele nos deu uma ideia do significado, que é isso. Quando ele pede para Abraão, Isaque como sacrifício. E Abraão iria dar o seu filho como sacrifício. Mas só que Isaque não iria resolver o problema do pecado do homem. É uma sombra daquilo que Deus iria fazer através do seu próprio Isaque, que é Jesus. Esse sim, o Cordeiro de Deus. Esse sim, aquele que tira o pecado do mundo. Esse sim, o primogênito que se tornou o unigênito que se tornou primogênito. Através de Cristo, a expressão do amor de Deus viria à terra. E viria a ser expressa e viria a ser algo visível para todos nós. Cadê o Lebe? Lebe, está aí, filho? Vem cá, papi, por favor. Vem cá, filho, fica aqui embaixo. Aqui. O Lebe é meu filho, sabe disso? Não. Sexta-feira eu levei ele para fazer a barba comigo. Tá bonito, olha só. Não é, filho? As coisas mudaram. Eu louvo a Deus que é só a barba, né? Porque poderia ser pior a situação. Ou não poderia? O Lebe, ele, independente daquilo que ele faz, eu o amo. Com 8, 9, 10 anos, ele estava aí onde você está,
adorando o Senhor com as mãos levantadas. E as pessoas falavam assim, esse menino é diferente. Eu falava para as pessoas, não, ele é feito do mesmo material que o teu filho é feito. O Lebi acertou e o Lebi errou. O Lebi acerta e o Lebi erra, como o pai acerta e como erra. Mas quando ele acerta, o meu amor é incondicional. Quando ele erra, o meu amor, ele é incondicional. Eu sou falho. Eu sou falho. Agora você aplica essa história dentro do teu relacionamento entre o Deus Pai e você que é filho. Deus, Ele nos amou de maneira incondicional. E Ele espera que nós venhamos entender isso. Você não está aqui por causa de uma religião. Você não está aqui por causa de um benefício que Deus pode fazer na sua vida. Não é só isso. Deus faz tudo isso porque Ele te ama de maneira incondicional. Mas Deus está construindo uma história de amor. Fala assim, Deus está construindo uma história de amor. Onde nessa história eu faço parte. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Te amo, filho. I love you. Eu sei que é uma história eu sei que é um exemplo bem simples, né? Mas às vezes a gente complica para tentar explicar e acaba realmente complicando o negócio. Se Deus, Ele é amor, e Deus, Ele é amor, a essência de Deus é amor. Não é que Ele, quando Ele nos abençoa, Ele faz um esforço enorme para nos amar. Deus, a essência de Deus, Ele é amor. E quando Deus, através do Espírito Santo, Ele passa a morar em nós, Ele passa a viver em nós, o primeiro benefício que nós temos de caminhar com o Senhor, sabe qual é? O primeiro fruto do Espírito, qual que é? É amor. Você passa a ser casa de amor, você passa a receber amor e passa a dar amor. O problema é que nós temos conceitos a respeito de amor. Às vezes as pessoas que falam para nós, eu te amo, pode ser que em algum momento da caminhada, eles te abandonam. Pode ser que aconteça alguma traição. E aí você linka, a pessoa que me amou, me traiu. Aí quando eu escuto falar de amor, automaticamente o que eu trago à minha memória? Esse exemplo que não funcionou. É porque o homem é falho, o nosso Deus não. Deus, ele é um Deus de perfeito amor. E quando eu experimento o perfeito amor de Deus, eu passo a amar de maneira incondicional. É o que Jesus ensina. Jesus, Ele me amou quando eu não tinha nada para lhe dar. Quando eu estava lá na balada, quando Ele me atraía, quando Ele me puxava para perto, quando eu fazia tudo errado, Ele falava para mim, eu te amo. Incondicionalmente. E esse amor, ele cativa o nosso coração. Ele constrange o nosso coração. Ou não constrange? Mas, se Deus é amor, por que eu preciso ser reconciliado? Se lembra que o título dessa mensagem é Filhos reconciliados pelo amor do Pai. O que é uma reconciliação? O que a palavra reconciliação significa? É alguém que estava apartado. Tá certo? E aconteceu algo que conectou esse relacionamento novamente. E essa é a nossa história. Por que nós precisamos ser reconciliados? Porque o homem, ele vivia apartado, vivia separado do seu Criador. Gênesis 3:23 fala assim, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Sublinhe essa porção da palavra. Para guardar o caminho da árvore da vida. Daqui a pouco a gente vai tocar nisso. O homem caiu de uma posição. Quando o homem pecou, ele caiu de uma posição. Que Deus colocou ele no jardim do Éden para guardar e cultivar
aquela terra. Tá certo? Esse afastamento, o afastamento de Deus, trouxe um pecado, que deu origem aos pecados. E esse pecado é o pecado da independência. O homem passou a andar independente de Deus. E aí o que aconteceu? O homem deixou de viver por propósito e passou a viver pela sua própria vontade. Eu posso estar na igreja e não viver por propósito e viver pela minha própria vontade? Posso ou não posso? Tem uma dúvida. Se você acha que pode, diz que 1. Se você acha que não pode, diz que 2. Você foi reconciliado pelo amor do Pai? Quando Deus, o homem caiu do propósito de Deus, certo? Deixa isso aqui. No momento que ele foi reconciliado, que ele foi restaurado como filho, ele voltou ao propósito. E a partir desse momento, o homem voltou a ter a presença de Deus. Voltou a viver com Deus novamente. E é onde acontece a verdadeira transformação. O homem passou a governar a sua própria vida. Sem propósito, o homem passa a governar a sua própria vida. Não é assim? Eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Aí eu passo a viver pelos meus sentimentos. Se eu sinto para perdoar a pessoa, eu perdoo. Se eu não sinto, eu não vou perdoar. E a pastora Lu trouxe uma definição muito forte a respeito disso. Você never, ever vai sentir para perdoar. Isso é um mandamento. Tem coisas que Deus ele determina para nós fazermos, porque isso vai ter o benefício dessas coisas. Tá certo? Quando o homem passou a governar sua própria vida, ele perdeu o governo de Deus. E juntamente com isso, ele perdeu a presença de Deus. Porque o que transforma as nossas vidas é a presença de Deus. Nós podemos fazer um culto aqui maravilhoso. Certo? Com a palavra boa, com louvor fantástico, mas o que transforma, sabe o que é? O que faz toda a diferença, sabe o que é? É uma coisa só. É a presença de Deus, filho. O homem não tem a capacidade, nem a persuasão, de fazer nada na vida de ninguém. Somente Deus tem acesso a essa terra. Romanos 3, 23 fala assim, todos e estão o quê? Estão afastados, estão desconectados. Eu estou com esse microfone aqui, se eu desligar, ele vai continuar sendo o microfone, mas ele perdeu power. A Joyce falou que ele perdeu power. Ele foi desconectado da fonte, da energia, daquilo que gera propósito para ele existir. Uau! Quando eu fui desconectado de Deus, eu fui desconectado do propósito que gera energia para mim viver. Então, andar com Deus não é uma escolha. Deus permitiu o homem escolher, porque ele está na porta batendo, certo? Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada. Sim ou não? Essa é uma escolha que nós devemos fazer. Mas Deus, ele veio para resgatar toda a humanidade, para que todos possam ter esse entendimento de reino de Deus. E quando eu faço parte do reino de Deus, quando eu entro no reino de Deus, agora eu preciso entender que a partir desse momento eu voltei ao propósito eterno de Deus, onde o meu Senhor vai governar a minha vida, onde o meu Senhor vai governar a minha casa, onde o meu Senhor vai governar o meu trabalho, onde o meu Senhor vai governar a igreja, onde o meu Senhor está governando a terra. Muitas vezes a palavra fala assim, que os céus todos se prostram diante de Deus. A terra, ele governa a terra. Mas e a minha vida, ele consegue governar? Muitas vezes os crentes, é complicado isso daí para nós, ou não é? Deus fala assim, eu governo tudo, mas não consigo governar o coração dessa pessoa. Entendeu o propósito? Entendeu o propósito com essa dimensão? Não entendeu. Às vezes eu não entendo o propósito daquilo que Deus quer fazer. Efésios 2:1 fala assim, ele lhes deu
vida. Fala vida. Quando vocês estavam mortos, aonde? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? É filho. Ou é filho da obediência, ou é filho da... Não existe um 50-50, sabe? Não tem, é um posicionamento. Onde que você toca? Qual o reino que você toca? No reino da luz. É um posicionamento. Eu toco no reino da luz, mas às vezes eu vou para o outro reino também. Não funciona, não pode. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me tornar filho. Você quer experimentar o amor de Deus? Quer ou não quer? Se quer experimentar o favor do Senhor, eu preciso me posicionar como um filho, porque o filho tem herança. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, por que nós precisamos de reconciliação? Porque nós estávamos desconectados de Deus. Precisava acontecer uma conexão. O homem precisava voltar a se conectar com Deus. Mas o homem jamais conseguiria fazer isso pelos seus próprios méritos. Por isso que Jesus se tornou. Ele é o Rei. É aquele que liga o homem a Deus. Aquele que conecta novamente o homem ao Pai. O problema é que o homem, sem Deus, jamais conseguiria fazer isso. Até tentou. Lá no Velho Testamento, assim que o homem foi desconectado de Deus, o homem falou assim, nós iremos nos conectar com Deus novamente. Iremos fazer uma torre, que a chamaremos de Torre de Babel. Funcionou? Não, não funcionou. Porque o homem fazia sacrifícios, apresentava animais, apresentava a expiação. Isso resolvia? Isso somente encobria. Isso não resolvia o pecado. Veio um que tirou de uma vez por todas o pecado do mundo. Jesus é o nome dele. O Senhor de toda a terra. E esse é o motivo pelo qual o Filho, o Deus Filho, teve que se tornar homem. E como homem ele nunca pecou. Andou por essa terra fazendo bem, curando, libertando, trazendo vida, trazendo restauração, intervindo na vida das pessoas. A mulher de Naim que estava enterrando seu filho, em certo momento Jesus teve que intervir naquela situação. E da morte houve vida e transformação. Essa é a nossa história. Nós estávamos num enterro, indo em direção à vida sem Deus. E Jesus, ele entrou nesse enterro e falou, a partir de hoje, para a morte, e segue daqui para frente com a minha vida. Ele nos resgatou. Ele é a reconciliação. O justo Filho de Deus precisou morrer para nos reconciliar novamente a posição de filhos. Somente mediante a redenção divina que o homem volta a ter acesso à árvore da vida. Quem que é a árvore da vida para nós? Quem que veio nos dar vida? Quem que veio nos colocar de novo, novamente, naquela posição de filhos? Em Cristo nós voltamos à origem do propósito de Deus. E experimentamos da árvore da vida. O que é? Ter vida em Cristo eternamente. O homem, quando ele pecou, ele experimentou. Ele já conhecia o bem, porque Deus ensinou um relacionamento de amor com o homem. Mas quando o homem experimenta o mal, ele passa a praticar as obras caídas. E por isso que a árvore da vida precisou ser protegida. Mas ali mesmo Deus fala assim, virá um da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente.
E eternamente o homem que recebeu o Filho voltará ao propósito de Deus e voltará a viver aquilo que Deus tem preparado desde o princípio de todas as coisas. Por isso, Jesus, ele é o religare que me torna, me conecta novamente ao propósito de Deus. João 1,10 fala assim, o verbo estava onde? O verbo desceu para o mundo, ele veio habitar entre nós. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Em Jesus, nós estamos sendo feitos novamente. Sabe a criação que Deus fez lá no Éden? Deus criou o homem, ele pegou do pó da terra e criou o homem. Em Cristo nós estamos sendo feitos novamente novas criaturas. Estamos sendo transformados de glória em glória e de fé em fé. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? O perdido. Eu não estava perdido. Às vezes a gente fala isso, né? Eu não estava perdido. Mas o que é viver uma vida perdido? É viver uma vida sem entender o propósito de Deus. Porque esse é o grande desafio para nós hoje. Só Deus pode dar propósito. Só Deus pode colocar isso no meu coração. A igreja ajuda? A igreja deve ajudar e ensinar o propósito de Deus. Mas é um relacionamento com o Criador que vai gerar na minha vida essa convicção de caminhada. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu vou viver 70, 80 anos, 100 anos, eu não sei. Quantos anos Deus vai me permitir viver aqui nessa terra? Mas essa terra é o passaporte, é o laboratório que Deus está trabalhando em mim para que eu possa viver uma eternidade com Deus. A adoração já começa aqui na terra. Eu já passo a viver o propósito de Deus aonde? Aqui, nessa terra. Eu já passo a viver a vida abundante aonde? Aqui, nessa terra. Eu já passo a viver a restauração na minha casa aonde? Aqui, nessa terra. É aqui que começa o propósito de Deus e vai se estender para toda a eternidade. Jesus veio para isso, para restaurar a terra que tinha sido ferida. E Deus veio nos dar de volta essa terra para nós governarmos e para nós guiarmos essa terra ao caminho do Senhor. E é para isso que a igreja existe. É para dizer que existe um propósito. É para dizer que existe um caminho, um único caminho que nos leva de volta para o Pai. Essa mensagem nunca mudou. Essa mensagem não pode mudar. Essa mensagem é o que nos leva a entender o amor do Pai. Só Ele pode me dar vida, só Ele pode me curar, só Ele pode me restaurar, só Ele pode fazer que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Tá certo? E eu quero aplicar essa palavra em um exemplo que está lá em João capítulo 14, verso 6. Fala assim. Só um minutinho que eu preciso encontrar aqui. Verso 6. Jesus respondeu. Jesus está respondendo quem aqui? Jesus está respondendo Tomé. Tomé, Jesus começa falando no capítulo 14 que ele voltaria para o Pai, que ele iria preparar lugar na casa do Pai, que era uma questão de tempo que isso iria acontecer, e que existe um caminho que os discípulos saberiam por onde andar. Aí Tomé fala assim, qual o caminho se a gente não sabe nem para onde a gente está indo? Aí Jesus fala assim, como assim, Tomé? Você não sabe para onde você está indo? Fala assim, como assim, Tomé? Pode falar, pode falar. Como assim, Tomé? Você não sabe para onde você está indo? O caminho sou eu, Tomé. Eu sou a vida e eu sou a verdade. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. É uma afirmação. No verso 8, Filipe disse a Jesus, Senhor,
Mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê a quem? O Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Primeira coisa que eu preciso entender nesse contexto, gente, é que eu preciso conhecer o meu Pai. João 14:7. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês. Dá uma pausa aqui. Dá uma pausa e olha para mim um segundinho. Jesus está falando assim para Filipe: Filipe, eu estou com você há tanto tempo. E Filipe ainda continuava perguntando: mostra-me o Pai. Quem vê o Filho, vê também o Pai. Então, Jesus estava ensinando para Filipe assim: Filipe, não tem a ver com tempo, tem a ver com conhecer ao Pai. Não tem a ver em eu estar tanto tempo fazendo isso ou aquilo. Tem a ver se o Pai foi revelado para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Essa palavra conhecerão, em grego é gnosko. Significa vir a conhecer, obter conhecimento, sentir. Expressão idiomática judaica para relação sexual entre homem e mulher. Intimidade. Tenho conhecer que me leva a ter informação. E tenho conhecer que me leva a ter intimidade. São duas coisas diferentes. O conhecimento deve me levar a ter intimidade. 1 João, capítulo 4, verso 16. Olha o que João fala. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. O apóstolo João estava falando assim, o apóstolo do amor. Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele fala assim, nós conhecemos o amor. Mas nós também cremos nesse amor. São situações diferentes. Eu posso escutar que Deus me ama. Eu posso ter essa informação. Mas quando você passa pela dificuldade, quando você passa... Sabe aquela noite que você trabalha e não pesca nada? Sabe disso não? Ou não sabe? Tem ou não tem na caminhada? Tem. Aí quando acontece o milagre, quando acontece aquela pescaria maravilhosa, quem que desperta para dizer isso é obra do mestre? Quem que lá no barco falou assim, isso só tem um que pode fazer? Esse homem chamado João. Então, a intimidade, o conhecer a Deus, vai fazer você discernir quando é Deus que está agindo na tua vida e quando não é Deus que está agindo nesse processo. Eu conheço envolve um relacionamento pessoal que transforma o comportamento prático. O conhecer nos leva a crer. E o crer nos leva a conhecer o amor de Deus. Por sua vez, o perfeito amor de Deus gera intimidade. A intimidade é fruto de conhecer, confiar e relacionar. Fala assim, a intimidade é fruto de conhecer, confiar e relacionar. De novo, conhecer, confiar
e relacionar. Eu preciso entender isso daí. Agora, essa semana, acho que foi na quarta-feira, houve um live do presidente, onde praticamente uma boa parte desse live ele contou a vida dele. Não foi isso, não? Eu conheci uma parte da vida do presidente Bolsonaro, mas eu tenho conhecimento de alguma coisa, mas eu não tenho relacionamento. E por que eu não tenho relacionamento? Como consequência, eu também não tenho intimidade. Essa palavra que você lê todos os dias, em nome de Jesus, amém. Não me desanima, gente. Fala amém. É uma igreja que está fundamentada na palavra. Essa palavra que você lê todos os dias, ela gera em você o conhecer, o confiar e o relacionar e a revelação de quem você está nesse momento se relacionando. Então eu posso conhecer a vida de alguém, mas de conhecer para ter intimidade são duas coisas diferentes. Tá certo? E é incrível que uma vez que você tem intimidade, você aprofunda o conhecimento. O conhecimento não te dá intimidade, mas a intimidade te dá conhecimento. E eu preciso compreender essas coisas. Deus, Ele quer se revelar a nós. João 17:3 fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Uma vez que eu conheço, para mim conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Sua palavra. João 14:10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Uma vez que eu conheço, é interessante. Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas falam de mim? Jesus tinha interesse que as pessoas o conhecessem ou não tinha? Muito. Se não conhece a Jesus, não tem revelação de reino. Não entende o caminho, não entende a vida e não tem restauração. Jesus pergunta isso, faz uma pergunta aberta e fala assim: o que os homens falam de mim? Aí os discípulos falaram assim: é um profeta, é isso, é aquilo, é aquele outro. Tá certo? Estava certa a pergunta? A resposta? Vamos entender. E Jesus volta para os discípulos e fala assim: e vocês? O que vocês falam que eu sou? Porque se os discípulos não entendessem quem era Jesus, o reino de Deus ia ser estabelecido? E eu não ia. Se eu não entendo quem é Jesus na minha vida, tem como eu andar no propósito de Jesus? Não tem. Porque o propósito ele vem como resultado de uma intimidade com Ele, de uma revelação de quem é Jesus na minha vida. Pedro, através do Espírito Santo, recebe essa revelação e fala assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: certa resposta, Pedro, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai, através do Espírito Santo. Então, esse entendimento é necessário, mas a revelação do Pai vem através da palavra de Deus. Porque Jesus é o próprio verbo. Quando ele fala assim: essa revelação é chegada até vocês, é porque o verbo estava sendo revelado a quem? Aos próprios discípulos. Então, quando eu conheço a palavra, o próximo passo do conhecimento da palavra vai me levar à intimidade e vai me levar à revelação de quem é Jesus. Porque Jesus se revela na palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Por isso que Jesus falava em verdade, ele trazia uma verdade e ele era a própria verdade. Em verdade eu vos digo. Parará, 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 parará. O que estava acontecendo? O verbo estava se revelando através da palavra de Deus. Tem se falado muito em resgatar o cumprimento da Constituição. Vocês têm escutado isso? Não. Eu escuto uma pessoa que aquilo que ele vai fundamentar, ele cita a Constituição e depois ele apresenta o que está sendo feito de maneira errada. Só que tem um problema. O brasileiro não tem a cultura de ler a Constituição.
E porque não tem a cultura de conhecer a Constituição, fica fácil para manipular. Tá certo? Isso pode se aplicar com a palavra de Deus também. Qual que é o problema dos últimos dias? Os últimos dias tem muitos ventos. Tem vento soprando para tudo quanto é canto. Você quer vento de prosperidade? Quer vento de prosperidade, irmão? Quer vento de prosperidade? Tem. Quer o vento só da cura? Tem. Quer o evento do reteté? Esse tereteté o tempo todo. Aí você sai do tereteté, na segunda-feira em casa o bicho pega. Porque esse tereteté, ele não transforma caráter. Caráter não tem milagre para caráter. Para caráter tem que passar pelo crivo da palavra. Tem que engolir a palavra. Tem que fazer com que ela transforme você por dentro. Tem muitos ventos, tem muitos ventos. Quero o vento da profecia. Assim te diz o Senhor, você vai prosperar, vai cruzar o mar vermelho, não terá porta fechada na tua frente, só contigo, varão de Deus. Você sai daí, a primeira porta que você vai está fechada. Você fala assim, como é isso? Vento da profecia. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Mas também tem a palavra que é completa. De Gênesis a Apocalipse, que Deus não bypass nada, Ele permite que você passe pelos processos para forjar em você um caráter formado, um caráter aprovado, um caráter que quando você passa pelo fogo, você reconhece que o quarto homem está lá com você. Mas só que isso é um processo de crescimento. Conhecer é um processo de conhecimento. Fala conhecer. É um processo de crescimento. Efésios 4,13 fala assim, até que todos, fala até que todos. E a próxima palavra é o quê? Dá uma parada. É até que todos, nessa linha final, é até aqui, é juntos. Eu tenho uma revelação que vai bombar. É até que todos nós vamos caminhar juntos, vamos caminhar mais devagar, porque ela é crescente e ela é progressiva. A unidade de fé, nem todos nós estamos naquele lugar ainda. Então é necessário paciência. É necessário paciência, porque às vezes quando alguém conhece um pouquinho a mais, se torna impaciente. É ou não é? Meu Deus, quanta besteira. Eu posso falar de mim, que eu já falei muita besteira, inclusive para vocês. E desde já eu peço perdão por isso. Mas eu preciso caminhar com meu irmão até que ele chegue no entendimento que Deus pode ter me dado. E por isso é necessário paciência. Essa obra que nós estamos fazendo não é planta hoje, colhe amanhã. Não é. É planta hoje, rega amanhã, tira a erva daninha depois da manhã, rega de novo, tira a erva daninha, rega de novo, tira a erva daninha, rega de novo, tira a erva daninha, e um dia o fruto vai acontecer. É para chegar juntos. Jesus ensinou isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso vai gerar o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina e pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Então, você está lá no teu grupo, lá, firme e forte? Tem uns 3 que estão, glória a Deus, dá para começar um grupo com 3. Você está firme e forte? É para caminhar juntos. É para você entender qual é a dor do teu irmão. É para você fazer esse processo juntos. É para nós caminharmos juntos, até que todos nós venhamos chegar à maturidade. Eu sou maduro? Talvez não. Porque tem muitas coisas que eu ainda estou no processo de maturação. Sabe qual que é o processo de maturação? Chapa quente, coloca no forno quente. Você quer ficar maduro? Tem 2 pessoas. Nós vamos fazer um Gé com 13 e outro Gé com 2 pessoas. Você quer ficar maduro?
Você quer ser uma mulher madura que edifica, um homem maduro? Vai para o forno quente. Você ainda quer continuar a receber maturidade? Tem 4 que responde. É glória a Deus, com 4 está para começar uma grande obra. Eu quero maturidade. Eu preciso esperar os outros chegarem. O maduro espera. Quando o pai vai viajar, porque os filhos são mais lentos, ele deixa todo mundo em casa? Ele fica bravo dentro do carro. É porque está em processo de maturidade ainda. Mas ele não deixa ninguém para trás. E como que isso é possível? Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A palavra habitando em nós ricamente irá nos influenciar e transformar nossa maneira de pensar e modo de viver. A palavra é um agente transformador. Fala a palavra. É um agente transformador. A palavra vai me ensinar a pensar como filho. O filho pensa nos negócios do pai. Colossenses 3:2. Pense nas coisas do e não nas que são aqui. Ou seja, o meu pensamento ou ele está nas coisas do alto, ou ele está nas coisas da terra. O filho que nasceu, que foi reconciliado pelo amor do pai, o pensamento dele está onde? Está onde? No alto. Mas onde é que é no alto? Lá em Tampa, lá no Busch Garden, meus pensamentos ficam bem no alto. Lá em cima, eu consigo estar pensando nas coisas do alto. A palavra fala que Cristo ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Amém? E quando Ele nos ressuscitou, Ele nos colocou assentado aonde? Ao seu lado, nas regiões celestiais. Então, tudo aquilo que eu vou fazer a partir desse momento, eu preciso ter a perspectiva das coisas celestiais. Eu vou criar filho. Qual que é a minha perspectiva de criação de filho? Deus me deu condição financeira. Qual que é a minha perspectiva de condição financeira? Deus está nos dando uma igreja linda, e ela é nossa, ela é minha e ela é sua, em todos os sentidos. Qual que é a perspectiva que nós devemos ter para estabelecer essa igreja? Olha o que Jesus ensina aos discípulos, quando ele estava ensinando a respeito de oração. Mateus 6,10. Venha o quê? Venha o quê? Seja feita, assim na terra, como no céu. O filho reconciliado, ele tem essa perspectiva no coração dele. Ele tem um desejo muito grande que o reino de Deus venha a ser estabelecido aonde ele está. Porque ele pensa o reino, porque ele é filho do reino, porque ele anda nessa dimensão. E ele clama para que o governo de Deus, que foi perdido lá no Éden, que foi restaurado em Cristo, agora seja restaurado também na vida dele. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões. Tem como viver conforme os padrões deste mundo? Eu acho que sim. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? É a vontade do reino. Eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando eu permito Deus governar a minha vida. O filho pensa dessa maneira. O filho, ele é um administrador do reino de Deus. Ele é um administrador daquilo que Deus confiou. Isso é um princípio, você aplica em qualquer área da sua vida. Deus nos deu essa igreja, glória a Deus. Nós precisamos administrar para que o reino de Deus venha a ser estabelecido neste lugar. E não segundo os padrões que são apresentados, que tem muitos ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Mas nós queremos
mesmo com todas as nossas falhas, nós queremos estabelecer o governo de Deus, porque é no governo de Deus que eu passo a pensar como Cristo pensa. É quando eu recebo a mente de Cristo. E quando eu penso dessa maneira, eu passo a viver como filho. Saulo, antes de se encontrar com Jesus, estava indo a caminho de Damasco, ele tinha um estilo de vida, não tinha? Quando ele encontrou Jesus, o que aconteceu? Quando encontrou Jesus, o que aconteceu? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você encontrou Jesus? Se você encontrou Jesus, levante sua mão. O que deve acontecer? O que deve acontecer? Eu já não vivo como eu vivia antes. Eu já não falo como eu falava antes. Eu já não olho como eu olhava antes. Eu já não administro as minhas finanças como eu administrava antes. A minha casa não é mais como era antes. É um novo padrão, é uma nova oportunidade para viver como filho de Deus. Ou não é? É uma nova conduta. Nós estamos estudando o livro de Efésios, estamos quase no final, não estamos? Sim. O que o apóstolo Paulo estava ensinando a essa igreja que era nova? Que eles estavam numa posição, pela graça e pela fé, eles foram colocados em outra posição, que Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa, e depois ele começa a ensinar conduta de vida. Marido, aprenda uma conduta de vida. Mulher, aprenda uma nova conduta de vida. Filhos, aprenda uma nova conduta de vida, porque você é uma nova criatura, você é um filho e você precisa viver como filho. E como filho você vai receber a herança do pai. No começo o Leb perguntava para pegar a chave do carro para ir para a escola, sabe? No comecinho, quando ele estava bem quebrantado. Mas agora, ele acorda, fala bom dia pai, bom dia mãe. No dia anterior ele pergunta, vocês vão me levar ou eu vou de carro? Não, você pode ir de carro. Aí de manhã ele pega a chave do carro e o bacana, vai para a escola de carro. Porque o filho, ele recebe a herança. O que o Leb fez para receber isso? Fez? O que você fez para receber essa vida plena que Deus te deu para viver como filho? Entra no carro. Entra na bênção, irmão. Vai viver a plenitude de Cristo. Está à nossa disposição. Você é filho e não servo. Você serve também, mas você é filho. Viva como filho. Aproveite dessa vida plena que Deus tem para nos dar. Já nos deu, na verdade. Colossenses 1:10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos. Ele te equipou para que você possa viver essa vida plena. 1 João 2,6. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Eu sei que todos nós estamos em processos. Eu também estou em processo. Eu não entendo tudo não. Mas estou em processo em direção a esse propósito que Deus tem para a minha vida. Como filho, eu também vivo nessa dimensão. Quero parafrasear esse verso. Quem afirma conhecer o Pai, deve viver como um filho vive. E por último lugar, o filho manifesta as mesmas obras do Pai. João 14:1. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Deus. Que coisa maravilhosa isso daqui.
Eu gosto muito de lanche, eu particularmente. Então lá em casa, vira e mexe, o Lébito já está corrompido. A Morena eu estou corrompendo aos poucos. Então, vira e mexe, a gente faz lanche. Aí quando vou fazer lanche, eu chamo o bacana, falo, vem cá me ajudar. Ele corta a tomate, alguma coisa ele faz. Tá certo? Guess what? Quem começou a fazer lanche em casa? Quem? O Lebe. O filho, ele vai fazer as obras do seu pai. Eu estou falando de um pai biológico, um exemplo simples. Espiritualmente falando, não é diferente. Você foi chamado para fazer as obras do Pai. Você foi reconciliado pelo amor de Deus para que você possa agora transferir esse amor a outros, a curar os enfermos, a estabelecer o governo de Deus, a fazer essa obra na vida dos filhos. É uma transferência daquilo que você recebeu e você passa para outros. Marcos 16, 17, olha o que Jesus ensina. Esses sinais acompanharão aqueles que, em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer? Você está diante de uma pessoa que tem alguma enfermidade. Vou mandar o pedido para a intercessão. Pode fazer isso, o pessoal vai orar. Mas sabe qual é a oportunidade que você está tendo? Não é ser religioso, gente. É falar assim, impor as mãos, ou às vezes pegar na mão da pessoa e falar assim, em nome de Jesus, o Deus que eu creio, que fez no passado, e que me autorizou pela palavra dele em fazer essa obra, eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre a sua vida. E os milagres vão acontecer. Porque nós achamos que isso é parte de uma minoria que pode fazer essa obra. Nós achamos que essa obra é para os mais ungidos, aqueles que jejuam mais, aqueles que oram mais. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Você tem acesso à sala do trono. Você pode fazer isso sozinho ou sozinha. Fala, Deus, cura a minha enfermidade. Deus, cura a minha vida. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Ou Deus pode fazer isso através da igreja, que também, a igreja, ela é os braços de Deus na terra. E esses sinais irão acompanhar aqueles que creem, gente. Não é você correr atrás do sinal. Você correr atrás da bênção. É você se posicionar como filho e falar, pai, eu tenho uma herança. E na tua constituição, na tua palavra diz que a minha herança é essa. Eu aqui como filho não estou exigindo nada, porque não sou merecedor de nada. Mas o Senhor que é bondoso prometeu, e eu que sou bobo quero receber. É entender esse posicionamento. O véu foi rasgado, eu não preciso que ninguém me apresente até Jesus. Vá você até a graça, até o trono da graça de Deus. E apresente seu marido, apresente sua esposa, apresente seu filho, apresente seu pastor. Apresente ele e fala assim, Deus, eu estou aqui na posição de filho. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? De quem? Quem eram os apóstolos? Quem eram os apóstolos, gente? A igreja. O que os apóstolos estabeleceram? A igreja. Só que os apóstolos não estão mais aqui. Estão? Mas a igreja está? Quem deve dar continuidade a isso? Os filhos, que estão cuidando dos negócios do pai. Conclusão. Vem para cá os meninos do louvor, por favor. A reconciliação é a restauração da comunhão que Deus nos deu através de Jesus.
Agora não somos mais inimigos de Deus, mas sim filhos reconciliados que desfrutam de um pleno relacionamento de amor. Lucas 15, 20. E arrumando-se, quem estava se arrumando? Esse contexto é o contexto do filho pródigo. Ele estava todo bagunçado. Gastou tudo o que tinha recebido. Estava desconectado. Sabe quando a gente se desconecta de Deus? A alegria termina. O propósito vai como osmose, a gente vai trocando as prioridades. A casa que estava fundamentada, ela começa a entrar outros princípios. Porque as coisas longe de Deus, elas vão acabando. Sabe? E o filho pródigo que estava longe do pai, terminou a alegria, terminou a parte financeira, terminou o propósito de viver, terminou todas essas coisas. E ele falou assim, o que eu estou fazendo? Vou me arrumar, ou seja, vou me posicionar. Vou voltar ao propósito que Deus, o que o Pai tem para a minha vida. Por que você está falando tanto de propósito? Porque a gente fala muito de propósito. Isso determina, isso define a minha vida. Quando o filho, o propósito, sabe qual é o propósito? O propósito é quando o filho volta para o pai. Essa é a essência do propósito. Quando o filho voltou para o pai, olha o que fala o verso. E arrumando-se foi para o seu. Esse filho estava com problema? Estava ou não estava? Você é filho? Quando você está com problema, o que você deve fazer? Volta para o teu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe onde é que você está, ele sabe onde você anda, ele sabe de todas as coisas. E ele está te vendo. Vendo o filho de longe. É triste porque o filho estava longe. Mas graças a Deus que esse filho foi se aproximando. E quando ele se aproxima do pai, e quando ele chega perto do pai, eu não sei você, mas um dia eu vou ver ele. E ele vai estar te esperando. Eu não sei qual vai ser a minha reação. É Jesus. É o meu Senhor. É o meu Senhor. É o meu Pai. Ele está me esperando. Vinde benditos do Pai. Para aquilo que o Pai criou desde a fundação. Entre no gozo que eu tenho preparado para vocês. Foi praticamente isso que esse pai fez. O pai o abraçou, o pai o beijou e falou, filho, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa, porque lá em casa vai ter festa hoje. Vamos voltar para casa, porque você entendeu a tua posição. Você é filho. E filho tem relacionamento com o pai. Filho é reconciliado pelo amor do pai. O filho tem toda a provisão que ele precisa por causa do pai. Isso muda totalmente a minha história e a minha vida. Nós vamos ser ministrados por um louvor agora. E eu falei para você que essa mensagem, ela traz um ensinamento, mas ela é mais do que um ensinamento. Ela é uma experiência de vida. Você conhece o amor de Deus? Eu conheço o amor de Deus. Porque quando você tem um encontro com esse amor, Pedro ele fala assim, Jesus,
por favor, se afaste de mim, porque eu sou homem falho. E Jesus fala assim: eu não me afasto de você. E é justamente a minha proximidade com você que te justifica. Não é um afastamento. Você é um filho amado. Deus, do ventre da tua mãe, Ele te chamou pelo nome. Para nessa geração, te enviar como um filho da luz. Para anunciar que o Pai continua amando a todos, a todos, a todos, a todos. E todos aqueles que escutam essa voz, retornam ao propósito e à casa do Pai. O Evangelho se define nisso. É o filho que volta para a origem, para a casa do Pai. E a igreja não pode perder a essência de levar filhos, de reconciliar filhos ao Pai. Eu sei que depois de reconciliar existe um processo, que é um processo de transformação. Mas o primeiro entendimento que nós precisamos ter é conectar o filho ao Pai. João Batista, quando ele vê Jesus batizando, e os discípulos de João Batista falam assim: o mestre, aquele que você falava a respeito dele, ele também está batizando. A noiva está se encontrando com o noivo. João Batista entendeu e fala assim: o amigo do noivo vê a noiva buscando o noivo e faz o quê? Se alegra porque a noiva entendeu o propósito. O filho está voltando a buscar o seu Pai. E é no seio do Pai, nos braços do Pai, que eu tenho tudo o que eu preciso. O que você precisa hoje? É nada para o teu Deus. Mas eu sei que você tem uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de encontrar esse amor. E uma vez que eu encontro esse amor, tudo muda. Nós iremos ser ministrados por um louvor que nós já cantamos ele. Faça desse tempo algo particular seu, uma experiência particular seu. Se você precisa que Deus Pai toque em você, se você precisa ser abraçado pelo amor de Deus, eu preciso. Pergunte isso para Deus. Ele está nesse lugar. E olha, Deus, Ele não economiza amor. Ele nos amou abundantemente. Há amor para todos, fique tranquilo. Não precisa correria. Há amor para todos. Porque Ele é. Coloque-se de pé, por favor. Vamos adorar o Senhor.